Você viu o pronunciamento do Papa sobre a união poligâmica em regiões tribais? Não fiquei sabendo, me conte mais sobre. Silêncio na sala de imprensa do Vaticano. Luzes acesas, câmeras posicionadas, jornalistas com os olhos fixos no púlpito. Uma tela exibe as palavras que ninguém esperava ler ali. Declaração pastoral sobre a realidade das uniões poligâmicas em regiões tribais. Um tema até então esquecido, ou silenciado. Poucos minutos depois, a figura solene de Papa Leão XIV entra, calmo, mas com olhar firme. Seus passos medidos ecoam entre os bancos de madeira e os flashes dos repórteres. E então, ele fala. Devagar, com clareza, com coragem. A missão da Igreja é evangelizar, mas não se pode evangelizar ignorando a realidade concreta das pessoas. Com essas palavras, o pontífice entra no que já está sendo considerado o posicionamento mais ousado da Igreja sobre poligamia desde os tempos missionários do século XIX. Ele não estava ali para provar, nem para condenar às pressas. Estava ali para propor discernimento pastoral. E o que motivou esse pronunciamento? Nos últimos anos, bispos africanos, missionários e teólogos vêm alertando o Vaticano sobre um dilema real. Milhares de fiéis nas regiões tribais da África Central e do Sudeste Asiático vivem em uniões poligâmicas, não por rebeldia, mas por tradição cultural e estrutura social. Homens com 2, 3 ou até 4 esposas. Filhos que convivem entre si. Famílias estáveis, muitas vezes em situação de extrema pobreza, que encontram na Igreja acolhida espiritual, mas não lugar nos sacramentos. Essa realidade pastoral, ignorada por décadas, voltou à mesa de discussões durante o último sínodo para a evangelização global. E Papa Leão XIV decidiu não deixar esse assunto escapar mais uma vez. No discurso de hoje, ele foi direto. O matrimônio cristão permanece, por vontade de Cristo, a união entre um homem e uma mulher. Isso é doutrina. Mas evangelizar não é impor antes de compreender. E onde há estruturas familiares diferentes, é preciso primeiro escutar, caminhar junto, sem jamais excluir aqueles que desejam seguir a Cristo. A fala não foi improvisada. Estava acompanhada de um documento de 12 páginas, assinado por ele e pelos dicastérios da doutrina da fé e da evangelização. No texto, a Santa Sé propõe novas diretrizes pastorais para missionários e bispos em contextos tribais. O mais importante delas. Um homem em união poligâmica que vive em responsabilidade com suas esposas e filhos pode ser acolhido na comunidade cristã, desde que haja sinal de fé sincera e vontade de conversão contínua. A comunhão e os sacramentos, entretanto, exigem discernimento caso a caso. Esse trecho gerou polêmica instantânea. Alguns jornais chamaram de flexibilização perigosa. Outros disseram que o Papa estava apenas ratificando o que já se vive no silêncio há décadas. Mas para os missionários que estão lá, nas vilas, nas capelas de barro, nos campos de refugiados, a fala de Leão XIV foi um alívio e uma confirmação. Um padre que trabalha há 15 anos no Chad declarou: não temos o luxo de trabalhar com modelos ideais. Temos famílias reais, com crianças que rezam, esposas que cantam nos corais, maridos que ajudam na construção das igrejas. Negar a essas pessoas qualquer acolhimento cristão é fechar a porta do reino a quem mais precisa. E o Papa sabe disso. Foi por isso que, no meio do discurso, ele lembrou algo fundamental. Cristo tocava os intocáveis. Sentava-se à mesa com quem não era digno. E sempre dizia, vai, e não peques mais. Nós não mudamos a moral, mas renovamos a misericórdia. O pronunciamento do Papa não cria uma nova doutrina. Não valida a poligamia. Mas reconhece que a Igreja, ao entrar em culturas diferentes, precisa dialogar com paciência e lucidez. Ao final da coletiva, uma jornalista perguntou: Santidade, o Senhor está abrindo caminho para que famílias poligâmicas recebam a comunhão? O Papa fez uma pausa e respondeu: estou abrindo caminho para que todos saibam que são vistos, que são ouvidos, e que a conversão é um processo, não um decreto. A comunhão plena começa com o acolhimento. Depois vem o caminho. E assim terminou a fala. Mas a repercussão apenas começava. Na Nigéria, na Etiópia, no Congo, comunidades inteiras celebraram a coragem do Papa. No Ocidente, houve críticas. Alguns teólogos pediram cautela. Outros disseram que finalmente a Igreja está tratando o continente africano com maturidade pastoral. O que está claro é que Papa Leão XIV não teme o desconforto. Seu pontificado, desde o início, tem sido marcado por um movimento de abertura pastoral sem concessão doutrinal.
E agora, ao tocar na ferida da poligamia, ele reforça aquilo que já disse em outra ocasião. A igreja não é um clube de perfeitos. É um hospital de campanha onde todos podem entrar, e ali começar o caminho da cura. As palavras de Papa Leão XIV não ficaram apenas nos jornais. Elas chegaram, com força, às aldeias, às comunidades missionárias e aos gabinetes episcopais espalhados pela África, Ásia e Oceania. No dia seguinte ao pronunciamento, o arcebispo de Nairobi, no Quênia, publicou uma carta pastoral emocionada. Nela, dizia: "O Papa nos vê. Ele entende que nossas realidades não são exceções, mas parte viva da Igreja Universal. Com sabedoria, ele nos dá o direito de pensar pastoralmente sem medo." Outros bispos seguiram a mesma linha. Na Tanzânia, um bispo que já havia sido criticado por acolher famílias poligâmicas em comunidades eclesiais de base declarou: "Agora sabemos que nosso cuidado pastoral não estava em erro, mas em sintonia com o espírito da Igreja." O eco dessas palavras chegou até lugares inesperados. No arquipélago de Vanuatu, no Pacífico Sul, onde ainda existem núcleos tribais com práticas matrimoniais múltiplas, missionários relatam que a fala do Papa abriu um novo horizonte de diálogo. Antes, os homens polígamos não se sentiam dignos nem de entrar na igreja. Agora, começam a perguntar se podem ser batizados, se seus filhos podem receber catequese. Isso muda tudo. Mas, como era esperado, as reações nem sempre foram positivas. Na Europa e na América do Norte, alguns setores conservadores da Igreja acusaram o Papa de confundir os fiéis. Um editorial de um conhecido jornal católico tradicionalista escreveu: "A verdade não muda com a cultura. A poligamia é contrária à dignidade do matrimônio." Ao abrir qualquer margem de tolerância pastoral, o Papa mina os fundamentos da moral cristã. Mas o Vaticano foi claro. Não se trata de tolerância moral, mas de inclusão pastoral com exigência de conversão. Cardeais próximos ao Papa reforçaram esse ponto em entrevistas subsequentes. O cardeal Mendoza, da Congregação para a Doutrina da Fé, afirmou: "O documento não muda a doutrina, mas reconhece que, na evangelização, não se começa exigindo a meta, e sim caminhando com quem está longe, para conduzi-lo à plenitude do Evangelho." Na prática, o que muda? Missões católicas nas regiões tribais agora terão um respaldo institucional para integrar famílias poligâmicas em atividades da comunidade, permitir que seus filhos sejam batizados e catequizados, estimular caminhos de conversão, inclusive incentivando que o marido, caso deseje viver plenamente a fé, opte por uma vida conjugal única, caso possível. Um missionário na República Democrática do Congo relatou: "Já tivemos casos de homens que deixaram outras esposas para se casar sacramentalmente com uma só. Mas nunca porque foram forçados. Sempre porque primeiro sentiram-se amados e acolhidos." Essa é a chave. O Papa sabe que a doutrina não pode ser uma barreira antes do encontro. Por isso, no texto do documento Vaticano, aparece uma expressão que tem se repetido em seu pontificado: "A misericórdia abre portas que o rigor fecha." Claro, nem todos os teólogos concordam com essa abordagem. O professor Giancarlo Rovati, especialista em moral familiar, afirmou: "A preocupação é que esse tipo de abertura acabe criando confusão doutrinal. Se a Igreja diz que só há um modelo válido de casamento, por que acolher outras formas?" A resposta dada pela própria Santa Sé é simples: porque acolher não é validar, é evangelizar. Um exemplo citado no documento é o da Igreja primitiva. Nos primeiros séculos do cristianismo, muitos gentios convertidos vinham de contextos de idolatria, prostituição ritual e uniões múltiplas. A Igreja não exigia pureza imediata, mas conduzia com paciência à fé plena. Papa Leão XIV parece resgatar esse modelo. Ao invés de uma barreira, uma ponte. Ao invés de uma exigência prematura, um caminho gradual. E esse caminho, como ele mesmo disse, exige mais dos pastores do que dos fiéis. Enquanto o debate cresce, o que se vê nas bases é algo diferente. Pessoas voltando à igreja. Crianças sendo levadas para o batismo. Homens perguntando como podem mudar. Mulheres sentindo-se vistas. E, talvez mais importante, a fé voltando a ser acessível onde antes havia apenas exclusão. Nos bastidores, o gesto do Papa é também visto como um teste para o futuro. Se a Igreja for capaz de lidar com realidades culturais tão complexas sem negar seus princípios, poderá evangelizar com mais eficácia em regiões não ocidentais, recuperar credibilidade pastoral onde antes havia desconfiança, mostrar ao mundo que doutrina e compaixão não são opostas,
mas aliadas. E para quem achava que o tema da poligamia era um assunto morto, Papa Leão XIV provou que a missão exige coragem até nos assuntos esquecidos. A fala do Papa já causava impacto em aldeias do interior da África e da Ásia. Mas os efeitos mais sensíveis começaram a aparecer dentro da própria estrutura missionária da Igreja. Em Madagascar, uma congregação feminina que há anos atua em regiões com tradição poligâmica relatou que, apenas uma semana após o pronunciamento, 6 chefes de família procuraram a paróquia local pedindo para iniciar o catecumenato, processo de preparação para o batismo. Um deles, chamado Eri, vive com 3 esposas e 12 filhos. Se antes me viam como pecador, agora me veem como alguém que pode começar um caminho. É como se tivessem acendido uma luz que estava apagada. Mas isso não significa que o caminho seja fácil. Os próprios missionários reconhecem que há tensões. Em alguns locais, comunidades cristãs mais antigas reagiram com resistência. Alguns fiéis se perguntam: como acolher quem não vive como manda a Igreja? Isso não enfraquece a fé? Essas perguntas chegaram também às dioceses da Europa. Na Polônia, Áustria e Alemanha, padres e bispos escreveram cartas pedindo mais esclarecimentos. Para muitos, abrir a porta pastoral pode ser interpretado como relativismo moral. Um bispo alemão, sob anonimato, comentou: temo que a mensagem seja mal compreendida. Temos jovens sendo ensinados que a castidade é um ideal, e agora outros são acolhidos mesmo vivendo fora dela. Isso pode gerar confusão. Mas a resposta de Roma veio, e com clareza. O cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, reafirmou: não há concessão moral. Há discernimento pastoral. A missão da Igreja é conduzir as pessoas ao Evangelho, e isso começa com escuta, não com exclusão. O Papa não diz que a poligamia é aceitável. Ele diz que quem vive nela, e quer caminhar com Cristo, não deve ser ignorado. Mesmo assim, dentro da Cúria, alguns setores expressaram desconforto. Alguns membros do Dicastério para a Liturgia chegaram a sugerir revisões futuras no texto, especialmente no trecho que fala sobre filhos de famílias poligâmicas poderem receber os sacramentos com mais facilidade. Mas Papa Leão XIV foi firme. Numa reunião privada com representantes de dicastérios, ele usou uma frase que circulou rapidamente nos corredores do Vaticano. A fidelidade ao Evangelho não está em proteger estruturas, mas em tocar os que estão feridos e dizer a eles: levanta-te, caminha, eu estou contigo. Esse estilo pastoral tem sido a marca do seu pontificado. Desde o início, Leão XIV vem propondo uma igreja menos rígida, sem perder identidade. E neste caso, ele mostra que é possível manter a doutrina do matrimônio monogâmico, mas sem abandonar os que ainda não chegaram até lá. Essa tensão, entre verdade e misericórdia, parece incomodar muitos. Mas também está conquistando outros. Vários bispos da América Latina, especialmente de regiões indígenas e ribeirinhas, elogiaram publicamente a fala do Papa. O arcebispo de Manaus disse em vídeo: quem está na missão entende. O Evangelho é semente lançada. Não cresce tudo de uma vez. Precisamos de paciência, como o agricultor que espera a chuva, o sol, o tempo. E foi justamente esse o argumento de um missionário brasileiro que vive há 10 anos no interior de Moçambique. Quando cheguei aqui, achei que precisaria corrigir tudo. Com o tempo, entendi, a fé não se impõe, se planta. E agora, com esse documento, sei que não estou sozinho. O Papa parece saber disso. E por isso, não recuou diante das críticas. Pelo contrário, ele convocou para os próximos meses uma conferência intercontinental sobre pastoral em contextos culturais diversos, com foco especial nos desafios da evangelização em sociedades onde a estrutura familiar não segue o modelo ocidental. Segundo fontes próximas, o evento vai reunir teólogos, missionários, antropólogos e bispos de 5 continentes para discutir como evangelizar sem impor, refletir sobre como a Igreja pode integrar quem vive realidades familiares complexas, estabelecer diretrizes claras, sem relativizar os princípios do Evangelho. É o que o Papa chama de evangelização com os pés no chão. E essa expressão tem feito eco em dioceses onde o drama da exclusão é vivido de perto. Em Uganda, uma religiosa enviou uma carta comovente ao Vaticano. Nela, escreveu: durante anos, acolhemos mães de famílias poligâmicas em nossos centros. Elas aprendem a rezar, ajudam nas missas, choram com as histórias da Bíblia. Mas sempre me perguntam: irmã, Deus pode me amar mesmo assim? Agora, eu posso responder com mais força: sim. Ele ama. E quer caminhar contigo. Esse é o espírito do Papa.
Um pastor que não está disposto a negar a verdade. Mas também não aceita deixar ninguém do lado de fora da igreja. Enquanto alguns falam em crise, Papa Leão XIV parece estar olhando para o que vem depois do medo, depois da rigidez, depois do fechamento. Ele está, como já disse antes, abrindo janelas onde antes havia muros. E o que virá depois disso? Essa resposta começa a ser desenhada agora. O pronunciamento já passou. As manchetes esfriaram. Mas a pergunta que fica é: para onde a igreja caminha agora? Papa Leão XIV, ao tocar na realidade das uniões poligâmicas, não inaugurou uma nova doutrina. Não mudou o catecismo. Não assinou nenhum decreto com força de lei. Ele fez algo muito mais difícil. Deu um passo real na direção dos que estavam à margem. Sem abrir mão do que a igreja crê, sem ceder à lógica do mundo. E isso exige coragem. Porque é fácil repetir normas. Difícil é aplicá-las num mundo ferido, desigual e culturalmente diverso. Foi essa a escolha do Papa. Ir onde poucos querem ir, dizer o que muitos evitam dizer, e abrir espaço para a evangelização verdadeira, a que começa com escuta. Nos documentos que vieram após o pronunciamento, o Vaticano foi didático. A missão da Igreja é propor o Evangelho em todas as culturas, sem impor pela força, mas também sem negociar a verdade. O que muda é a porta de entrada, não o caminho. Todos são convidados. Todos são chamados à conversão. Essa visão não é nova. Ela é antiga como o próprio Evangelho. É a visão de Cristo, que olhava para Zaqueu antes de ele mudar, que perdoava a mulher adúltera antes de ela deixar o pecado, que lavava os pés de quem iria traí-lo. E é isso que Papa Leão XIV parece dizer ao mundo. Não esperem que todos estejam prontos. Estejam prontos para todos. Essa frase, dita por ele em uma audiência privada com bispos da Etiópia, se tornou quase um resumo de seu pontificado. O Papa não está interessado em preservar a aparência de santidade. Ele quer conduzir gente real, com problemas reais, até a verdade de Cristo. E sabe que esse caminho passa por realidades difíceis, como a da poligamia. Por isso, seu gesto não é um recuo. É um avanço pastoral. Um avanço que coloca a igreja diante de um espelho. Somos ainda capazes de acolher sem relativizar? Somos capazes de amar sem abandonar o Evangelho? Somos capazes de dizer a verdade vos libertará, e não apenas as regras vos protegerão? O tempo vai dizer o quanto esse passo será compreendido. Mas quem está no campo, na missão, no contato com os esquecidos, já sabe. Essa fala do Papa não é política. É pastoral. E é urgente. Porque há famílias esperando. Há filhos perguntando se Deus os ama. Há missionários que, até ontem, agiam no limite da coragem, e que hoje podem respirar com esperança. O mundo está mudando. E a Igreja, se quiser continuar fiel à sua missão, não pode apenas reagir com medo. Ela precisa ir. Com sabedoria. Com prudência. Com o Evangelho na mão. Mas ir. E Papa Leão XIV já foi. Resta saber quem terá a coragem de ir com ele.